Nós vamos dar continuidade ao conteúdo de radiciação, trabalhando agora com as propriedades, tá? Nós vamos ver 4 propriedades que são muito importantes para o desenvolvimento das operações e de uma das coisas que é mais importantes em radiciação, que é a racionalização. Então, essas propriedades vão ser usadas como base para o desenvolvimento das operações e da racionalização. A primeira propriedade, ela é muito simples. Ela diz que se eu tenho uma raiz enésima de a elevado a n, o resultado disso é a. Ou seja, quando o índice e o expoente do radicando são iguais, nós podemos eliminar essa raiz e o resultado é o próprio radicando. Tendo uma condição. Qual é a condição? Que o a seja maior que zero, ou seja, o radicando maior ou igual a zero. O radicando precisa ser positivo. E o índice tem que ser diferente de zero. A gente sabe que o índice vai ser sempre maior do que 2, porque a menor raiz é quadrada. Então, fazendo exemplos aqui com números, por exemplo, raiz quarta de 5 elevado a 4. A gente elimina o índice e a potência. Vai sobrar, então, o resultado disso é 5. Aqui o outro exemplo, raiz cúbica de 2 ao cubo. Então, a gente elimina o índice e o expoente, o resultado disso aqui é o próprio radicando, que é 2. Lembrando que vai valer para quando o radicando é maior que zero, é positivo. A segunda propriedade tem a ver com a redução. Normalmente ela é utilizada para reduzir índice e expoente. Quando a gente tem índice e expoente múltiplos, nós podemos pegar um número e simplificar esse índice e esse expoente. Por exemplo, vamos supor que P seja divisor de N e de M ao mesmo tempo. Então, a gente pode dividir N por P e M por P, assim simplificando, reduzindo a radiciação, o radical. A mesma condição se aplica. O A tem que ser positivo. Então, fazendo com números aqui, eu tenho raiz de índice 12 de 9 à quarta potência. A gente não vai ter como calcular exatamente essa raiz, mas a gente pode simplificar. Então, eu vou pensar qual é o divisor comum, o maior divisor comum, ou seja, o MDC entre 12 e 4, 4. Então, eu vou dividir o 12 por 4 e vou dividir o 4 por 4. Então, isso aqui vai resultar em 12 dividido para 4, 3. 4 dividido para 4, 1. Então, vai ficar 9 elevado a 1, que é 9. Se você quiser escrever, pode, ou pode deixar a raiz cúbica de 9, que geralmente na matemática o expoente 1 a gente não escreve. Um outro exemplo aqui é raiz sexta de 125. Ah, mas 125 não tem nenhum expoente. O que fazer? Então, nós vamos fatorar o 125. Quando a gente fatora o 125, por 5 dá 25, por 5 dá 5, por 5 dá 1. Então, ele é 5 elevado ao cubo. Então, nós vamos reescrever esse radical aqui. Então, vai ficar assim, raiz sexta de 5 ao cubo. Agora sim, dá para a gente simplificar? Dá. Quem é o MDC entre 6 e 3? É 3. Então, eu vou dividir 6 por 3 e 3 por 3. Então, simplificando esse radical aqui, ele vai ficar 6 dividido por 3, 2. Então, não preciso escrever. 3 dividido por 3, 1, também não preciso escrever. Então, a raiz sexta de 125 é a mesma coisa, é o mesmo valor da raiz quadrada de 5. Então, aí nós encerramos a segunda propriedade. Terceira propriedade. A terceira propriedade, ela vai relacionar um produto dentro da raiz. Ele diz o seguinte, se eu tenho uma raiz enésima de A vezes B, nós podemos separar. Vai ser a raiz enésima de A vezes a raiz enésima de B. Porque às vezes fica muito alto esse produto aqui, o resultado dele, para calcular a raiz fica complicado.
Então, a gente pode separar individualmente e calcular cada uma. A mesma condição se aplica. A e B tem que ser números reais maiores que zero, ou seja, números reais positivos. Aqui pode ser igual a zero. Então, se eu tenho a raiz cúbica de 4 vezes 3, isso aqui é a mesma coisa da raiz cúbica de 4 vezes a raiz cúbica de 3. O índice e o radical não mudam. O que vai mudar, o que vai separar é só o radicando. Um exemplo prático aqui, vamos supor que eu quero calcular a raiz quadrada de 400. Ao invés de eu fatorar, eu posso pensar aqui, ó. Que é 400? É 4 vezes 100. Então, isso aqui é a mesma coisa da raiz quadrada de 4 vezes 100. Então, a gente pode separar a raiz quadrada de 4 vezes a raiz quadrada de 100, aplicando a propriedade. Então, isso é 2 vezes 10, que dá 20. Então, uma maneira, claro que você pode reduzir esse passo a passo. Estou fazendo passo a passo para a gente aprender nesse momento. E a última propriedade, a quarta propriedade, ela é parecida com a terceira propriedade, só que agora aplicada à divisão. Na verdade, vocês já usam essa propriedade o tempo todo para calcular a raiz quadrada de uma fração, que a gente calcula a raiz do numerador e depois a raiz do denominador. A propriedade é exatamente isso. Então, se eu tenho a raiz enésima de A dividido para B, lembrando que a gente pode ter assim, né? A dividido para B ou na forma de fração, tanto faz. Isso quer dizer que é a raiz enésima de A sobre a raiz enésima de B. A gente vai separar. A mesma condição se aplica. O A ele pode ser maior ou igual que zero e o B tem que ser estritamente maior que zero. Não pode ser zero, porque não pode ter denominador, ou seja, a gente não tem divisão por zero. Aplicando aqui, então, a propriedade, a gente vai ter raiz oitava de 2 sétimos. Então, isso aqui é raiz oitava de 2 sobre a raiz oitava de 7. Aplicando aqui, raiz cúbica de 3 quintos, isso quer dizer que é a raiz cúbica de 3 sobre a raiz cúbica de 5. Isso é legal aplicar também quando, às vezes, a fração, se eu tenho aqui raiz quadrada de 3 quartos. A raiz quadrada de 3 não dá para calcular, então eu posso, não é exata, não é que não dá para calcular, não é exata. Então, vai ficar raiz quadrada de 3 sobre, quanto é a raiz quadrada de 4? 2, eu posso tirar da raiz, porque eu posso calcular separadamente.